Oi, gente! Então vamos lá para mais uma aula. Então, o bloco dessa semana agora, a gente vai estar falando sobre Revolução Industrial. O que foi isso? Onde aconteceu? Quais foram seus antecedentes, suas causas, suas características, suas fases? Onde que surgiu a Revolução Industrial? Então, vamos lá lembrar um pouquinho? Primeiramente, nós vamos lembrar que nós estamos estudando os tempos modernos, ou seja, coisas que modernizaram na sociedade logo após Idade Média, logo após a questão das monarquias no poder, como nós já estudamos, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre Revolução Industrial. O que foi isso? Que mudança tão grande foi essa que fez com que todo mundo aderisse e nós tenhamos agora tudo que nós temos, que a gente pode considerar como novo, moderno, tecnológico. Por que isso começou? Vamos estudar um pouquinho então sobre Revolução Industrial? Vamos lá. Características principais que vocês precisam se ater. A Revolução Industrial iniciou na Inglaterra, século XVIII, lá mais ou menos nos anos de 1700. Por que a Revolução Industrial começou, por exemplo, na Inglaterra e não na França e não em qualquer outro lugar? Primeiramente, a Inglaterra ela já tinha, nessa época, no início do século XVIII, um grande desenvolvimento social, econômico, político. Então, a Inglaterra ela já estava bem à frente dos outros lugares. Por isso que a Revolução Industrial inicia-se lá. Então, vamos imaginar que a Inglaterra, nessa época, estava mais ou menos 200 anos de desenvolvimento à frente do Brasil. Então, a gente vai já começar pensando nisso. Era um lugar onde o desenvolvimento já existia, onde esse desenvolvimento já vinha acontecendo, por isso que lá é o lugar foco da chamada Revolução Industrial. Vamos para lá? Bloco 4 de História. Tema: Revolução Industrial, seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas, industrialização e meio ambiente. Então, nós vamos estar estudando todo esse tema. Vão ser só a industrialização que vai desenvolver? Não. A circulação de povos. Aqui a gente vai perceber que acontece o fim da ruralização da sociedade. Vocês lembram que lá na Idade Média, a sociedade foi morar na zona rural? Porque lá na queda do Império Romano, quando inicia a Idade Média, a sociedade tinha perdido a chance, a forma de viver nas grandes cidades. E o que eles tinham de chance de sobrevivência, de trabalho, de moradia, eram nas grandes fazendas dos grandes senhores feudais. Vocês lembram disso? Então, aqui na Revolução Industrial, a gente vai ver o inverso. A gente vai ver a urbanização dessa sociedade. Então, essa sociedade que havia sido ruralizada, ela volta para a cidade em busca de sobrevivência. Porque muitas coisas aconteceram na Idade Moderna, certo? Quais são as habilidades? O que vocês precisam entender no final desse bloco? Primeiro, analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Discutir os impactos ambientais produzidos pelo processo de industrialização no século XIX, XX e XXI. Analisando a crise e as políticas ambientais adotadas no mundo e no Brasil, no passado e na atualidade. Revolução Industrial. Coloquei uma imagem aqui para vocês estarem vendo, que reflete muito a questão da Revolução Industrial, que foi uma das primeiras máquinas produzidas e inovadoras, né? As primeiras características de inovação desse processo. Então, uma das principais causas do surgimento da Revolução Industrial se deu por meio do desenvolvimento de máquinas. Primeiro a vapor, depois a carvão, e aí a gente vai vendo aqui aos poucos como foi esse desenvolvimento de cada uma delas. Vamos passar para frente? Muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultados de processos industriais.
Os celulares, por exemplo, o computador que eu uso para gravar aula, o celular que você usa para estudar. Imagina vocês sem Revolução Industrial, como que nós não viveríamos, como que nós estudaríamos agora nesse momento. Imagina vocês lá nas primeiras pandemias que ocorreram no mundo, como por exemplo a peste negra lá na Idade Média, que dizimou mais de 90% da sociedade, como que eles faziam, porque eles não tinham essas mídias digitais, então como a vida era mais difícil. E até a informação, como que prevenia, como que curava, como que se tratava, como que era demorado chegar em determinado lugar. Então imagina vocês quanto nós somos privilegiados quando a gente fala em melhoria, modernidade, né, em processos industriais. Com a invenção das máquinas ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi muito afetada. E o meio ambiente também, poluição, desmatamento, degradação do solo, que eu sei que vocês estudam isso aí em geografia e também em alguns anos em ciências. Então vamos já começar a pensar nisso. Revolução Industrial foi bom para a sociedade? Foi. O que trouxe de garantias, de características positivas? Mas em contrapartida, a Revolução Industrial afetou o que nessa sociedade? Vamos ver um pouquinho? Então, a Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica. Então, as pessoas trabalhavam, produziam a partir de produtos manuais, e aí, com a Revolução Industrial, isso passou a ser industriais, mecânicos. Eu quero que vocês já comecem a pensar. Se eu, o homem, trabalhador, faço aqui, produzo, recebo meu dinheiro da minha sobrevivência e as indústrias passam a ser mecânicas, qual vai ser a minha função? Qual vai ser a minha função enquanto ser humano nessas indústrias? Começa a pensar para vocês entenderem como a vida dos trabalhadores da sociedade da época foi extremamente afetada. Então a gente vai sempre ver que tem os prós e os contras de uma grande mudança. Então, a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, deixei o mapinha aqui para vocês verem, na metade do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX, exatamente uns 100 anos depois. Quais são as características da Revolução Industrial? O surgimento das fábricas, que eu coloquei uma imagem aqui como modelo, a produção em série, ou seja, se eu estou produzindo 1, 2, 3 produtos por dia, 3 sapatos por dia manualmente, industrialmente eu vou produzir isso em larga escala. Mas aí eu quero que vocês pensem também. Se essa sociedade ela sai da zona rural, ela vem para a zona urbana. Imagina vocês em torno de 200 mil pessoas saindo da zona rural e vindo toda aqui para dentro da nossa cidade. Toda para a zona urbana. Como que essa cidade ia comportar essa quantidade de pessoas e como que essa cidade ia conseguir destinar produtos para essas pessoas utilizarem? Elas não precisariam também produzir de uma forma mais rápida para que essa sociedade fosse sustentada? Então, se uma cidade comporta 50, 60 mil pessoas e de repente vão vindo, mudando, vindo, e aí essa cidade já comporta aí 260 mil pessoas, eu não preciso produzir também em larga escala? Então, querendo ou não, a necessidade da sociedade fez com que essa produção também aumentasse. Também foi se criado aí o trabalho assalariado. Então, o homem que era lá da zona rural, que trabalhava em troca de alimento ou de uma porcentagem da produção, ele passa a ser assalariado, certo? Gravem essas características. Vamos para mais um slide. Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes: os empresários e os operários. Os empresários, que são os capitalistas, os donos do poder, os que têm o capital, e capital é dinheiro. Então, os empresários são aqueles que vão ser donos, construir as fábricas, ser donos dos prédios, produzir a matéria-prima, ser o dono até das grandes plantações lá, mas serão os donos, aqueles que terão o capital em suas mãos. E os operários,
que são conhecidos como os proletários ou os trabalhadores assalariados. Preste atenção, os empresários detêm poder, os proletários detêm a força de trabalho. Então, um depende do outro e o outro depende do um, certo? Um depende do outro para que essa sociedade trabalhasse, funcionasse. Então, por que a Inglaterra saiu na frente? Vamos ver aqui um pouquinho? Quais são os fatores que colaboraram para que a Inglaterra fosse a pioneira, ou seja, a primeira no processo industrial do século XVIII? A Inglaterra ela possuía grandes reservas de carvão mineral, produto este que vai ser totalmente necessário para o funcionamento das primeiras máquinas. Então, era a principal fonte de energia que movimentava as máquinas e as locomotivas a vapor. Ok. Então, a Inglaterra já tinha, isso aqui a seu favor para ela ser ali a principal potência mundial dessa época e se industrializar primeiramente do que os outros lugares. Os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, a principal matéria-prima utilizada nesse período. Uma outra grande característica importantíssima que fez com que a Inglaterra saísse na frente. A mão de obra disponível em abundância. Vamos lembrar o que eu falei ali agora, desde a lei dos cercamentos de terras, quando as pessoas saíram da zona rural e vieram para a zona urbana. Naina, mas por que os grandes fazendeiros não quiseram mais, então, essas pessoas morando lá, já que elas produziam, né? E produziam bem, produziam muito. Por quê? Quando lá na grande cidade faz-se a necessidade de mais matéria-prima, ou seja, se você cria ovelhas, eu preciso ali de tirar insumos, se eu preciso uma fábrica de sapatos, eu preciso também de materiais. Esse fazendeiro, ele substituiu esse povo, essa sociedade, esses cidadãos que moravam em suas terras, cercou suas terras e começou a criar para ele produzir matéria-prima para enviar para essas fábricas. Então, quando a gente fala que a mão de obra era em abundância, é essa mão de obra que saiu da zona rural e veio, né, para a zona urbana, urbanizar-se. Vale ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas do século XVIII. Gente, da mesma forma que eu falei agorinha, se eu tenho uma cidade que comporta determinadas quantidades de habitantes e de repente isso dobra, triplica, você acha que as pessoas estariam todas empregadas? Claro que não, não teria emprego para todo mundo. Então, o desemprego foi uma outra característica negativa da Revolução Industrial. A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas. A burguesia que veio lá dos grandes reis, que veio lá da época do início da Idade Moderna, que eram os grandes comerciantes, os grandes bancários, que começou a ganhar dinheiro com vendas de produtos e com o transporte desses produtos para outros países. Primeiro, claro, através das embarcações. A partir daqui começam então as locomotivas a funcionar para fazer o transporte de produtos. Então, o mercado consumidor inglês favoreceu o pioneirismo. Eu tinha gente para consumir. Se eu tenho gente que precisa alimentar, eu tenho gente que precisa vestir, eu tenho gente para consumir esses produtos. Então, as máquinas. O primeiro ramo industrial a utilizar máquinas foi a área da fiação e tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato, vinha dos Estados Unidos e também do Oriente. Essa máquina ofereceu grande atração ao empresariado e aumentou também a questão da produção. O que eu vou passar aqui para vocês agora? Eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que retrata muito bem esse início aí da Revolução Industrial. Ele é um vídeo cômico
Ele é um vídeo preto e branco, ele é um vídeo antigo, mas não tem como nós estudarmos Revolução Industrial sem que vocês vejam esse vídeo, porque ele é aí a marca principal do desenvolvimento da Revolução Industrial, que é uma parte bem pequenininha do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que referenciava de forma cômica como foi esse processo de troca de pessoas da zona rural por animais, essas pessoas indo para a zona urbana e essas pessoas adentrando essas indústrias, e como que vai ser esse processo de produção ali, é novo, né? Algo novo ali na Inglaterra, mas que vocês vão entender pelo vídeo.